Hoje e no próximo domingo. Eu não sei se é bom ou se é ruim falar, né? Porque sabendo que eu tenho que voltar aí no domingo que vem, a pessoa vai lá, vou lá, mas não, né? Eu espero que isso não ocorra, que você volte domingo que vem também. Irmãos, nós vamos falar sobre um tema que a gente julga muito importante, a igreja também julga, por isso que nos convidou a estar aqui, que é a questão financeira dentro da igreja. E aí nós vamos ter dois momentos. Hoje nós vamos falar de uma forma mais específica sobre dízimos e ofertas, à luz da palavra de Deus e à luz da nossa denominação. Como que a nossa denominação entende e trata os recursos que entram no gasto das nossas igrejas. Hoje então é esse intuito, de forma bíblica e de forma denominacional, a gente entender como funcionam os dízimos e ofertas na nossa igreja. E no próximo domingo, se Deus permitir, nós estaremos de volta e nós vamos falar de finanças à luz da palavra de Deus. A palestra tem o nome Uma Vida Financeira Harmoniosa, tomando como base os princípios bíblicos. Então são essas duas vertentes que nós vamos ter hoje e no domingo que vem. Por que, irmãos? Nós cremos que existem duas situações dentro das nossas igrejas. Pessoas que têm dúvida teológica com relação a dízimo e oferta, que não entendeu ou tem alguma dúvida ainda de cunho teológico, ela ainda tem dúvida. Muitas pessoas acham que o dízimo já é coisa lá do Antigo Testamento. Então nós vamos tentar hoje sanar essas dúvidas no aspecto teológico. E outro problema que nós temos é a questão financeira mesmo. Nós, como brasileiros, num país de terceiro mundo, nós temos muitas dificuldades financeiras naturais por vivermos num país mais limitado no aspecto financeiro, muita inflação, e nós somos, culturalmente falando, nós somos uma nação que teve pouca educação financeira. E aí, alguns irmãos não têm dúvida teológica, eles têm convicção de que dízimo e oferta, teologicamente falando, é correto, não há o que se discutir com relação a isso, mas não tem condição de entregar o dízimo e oferta. Na nossa igreja, eu já fui abordado por um irmão, falou: Leandro, sabe o que mais me magoa, o que mais mexe comigo? Que eu sei que é bíblico, eu sei que é importante, eu sei que eu estou pecando quando eu não sou fiel no meu dízimo e oferta, mas eu não consigo. Eu tenho mais mesmo que salário. Se eu tiro 10% aqui, minha vida financeira se complica. E aí, então, o que a gente conclui com isso? Nós temos dois problemas. Um problema de ordem teológica, que é o que a gente pretende resolver aqui hoje, se Deus permitir. E um problema de ordem pessoal, de ordem cultural, que nós administramos muito mal os recursos que Deus tem nos dado. Então hoje a gente pretende resolver a questão teológica / denominacional sobre esse tema, e semana que vem, se Deus permitir, sobre um panorama, né, irmãos? Esse assunto muito longo, a gente pode ficar aqui meses discutindo ele, mas em 2 aulas aí a gente tentar pelo menos sanar aquelas principais dúvidas, tá bom, meus irmãos? E hoje então nós vamos falar sobre a questão, como eu disse, bíblica sobre dízimo e oferta e denominacional, como a nossa igreja presbiteriana do Brasil trata a questão do dízimo e da oferta. E aí, meus irmãos, a nossa denominação, numa reunião de comissão executiva lá do Supremo Concílio, em março de 2013, ou seja, nós estamos aí já para 12 anos, né? 12, isso mesmo. Em março de 2013, todos os irmãos sabem que a cada 4 anos o Supremo Concílio da nossa igreja se reúne. E nessa reunião do Supremo Concílio, em março de 2013, começou a chegar até o Concílio, ao Supremo Concílio, documentos questionando ou trazendo dúvidas com relação à questão de dízimo e oferta na nossa igreja. Nós não estamos falando de mais ninguém. Nós estamos falando exclusivamente da Presbiteriana do Brasil, que você é membro, Pelo menos eu acredito que a maioria que está aqui é membro. Começou então a chegar no Supremo Concílio questionamentos sobre o dízimo e oferta. E o Supremo Concílio começou a tratar aquele assunto, ficou preocupado. Dúvidas, irmãos, do tipo assim: é obrigatório realmente o dízimo? À luz da palavra de Deus, nós estamos entendendo aqui que o dízimo ficou lá para trás, é coisa do Antigo Testamento, isso não existe mais não. Dúvidas do tipo: é realmente bíblico a igreja local enviar o que a gente chama do dízimo dos dízimos? Eu não sei se você sabe, meu irmão, mas a nossa igreja,
ela tem uma determinação de que 10% do que entra no gasofilácio da sua igreja local, ele é remetido para o Supremo Conselho, que a gente chama de dízimo dos dízimos. E aí alguns irmãos, algumas igrejas questionando inclusive isso. Então esses questionamentos começaram a chegar, e aí, para tentar sanar essas dúvidas e gerar uma padronização de como que a Igreja Presbiteriana do Brasil trata os seus recursos, a Supremo Conselho determinou uma comissão de irmãos para estudar aquele tema durante alguns anos e trazer uma resposta, trazer uma solução, trazer uma ideia, trazer um resumo do que efetivamente a nossa igreja acredita com relação a esse tema. E aí, irmãos, lá em julho de 2018, ou seja, 5 anos depois, a comissão estudou o assunto, apresentou para o Supremo Conselho fez alguns ajustes e aprovou aquele documento. E esse documento gerou isso aqui que está ali na tela, às vezes longe, um documento chamado Carta Pastoral sobre o Dízimo. Hoje, se você entrar no site da nossa igreja, você vai conseguir baixar na íntegra o PDF, né, desse documento. É uma cartilha que vem trazendo todos os aspectos bíblicos sobre dízimo e oferta na visão da nossa denominação, e vai inclusive trazer também o que... Na verdade que é mais um aspecto bíblico. E aqui hoje a gente também vai mostrar como que a nossa igreja apresenta ou trata os recursos que entram lá do dízimo dos dízimos. Então esse documento está disponível, irmãos, tem um site chamado tesourariaipb.org.br. Se você entrar nesse site, é o site da tesouraria da nossa igreja. Além de baixar essa cartilha, você consegue, por exemplo, baixar o relatório anual da tesouraria da igreja. Você consegue ver todos os nomes das igrejas que enviam recurso. É um negócio muito interessante. A nossa igreja tem muitas falhas, irmãos, mas uma das coisas que ela atua muito bem é a questão de transparência com relação à questão financeira. Você que é membro da igreja, você sabe que todo ano, no mínimo uma vez por ano, existe aqui a Assembleia. Uma das coisas que a Assembleia faz é demonstrar como que o dinheiro que entrou no gasofilácio da igreja foi tratado. E se você, como membro, tiver alguma dúvida, você pode inclusive acionar o conselho. Se isso não for sanado, você pode subir essa dúvida para o presbitério, para o sínodo, até chegar no Supremo Conselho, se for necessário. E além disso, a igreja escolhe pelo menos 3 pessoas, pode ser mais. Ela monta uma comissão de exame de contas, que a cada 3 meses, essa comissão, o ideal é que não seja ninguém vinculado ao conselho, né? Muito menos vinculado ao tesoureiro. O tesoureiro não pode participar dessa comissão, justamente para dar independência, para que todo o recurso ali seja a cada 3 meses no mínimo avaliado por essa comissão. Essa comissão pode enviar para o conselho, pode enviar para o tesoureiro. Tesoureiro, não entendemos isso aqui não, o que aconteceu? Então, irmãos, a nossa igreja tem muitos defeitos, mas nesse aspecto financeiro eu admiro muito a forma como a nossa igreja lida e incentiva as lideranças, os conselhos locais a tratarem as finanças. Irmãos, então voltando aqui ao nosso documento, né? Nós precisamos lembrar, irmãos, por que será que essas dúvidas começaram a surgir no meio da nossa igreja? Não estou falando de igreja nenhuma. Uma das razões, irmãos, que nós temos um contexto brasileiro muito desfavorável quando você fala em dinheiro na igreja. O que prevalece, irmãos? Você lá como crente, está no seu trabalho, se o colega seu que é não crente fica sabendo que você é um dizimista fiel e que dá 10% do seu salário para a igreja, o que normalmente você ouve? Pode falar, irmãos. Você é doido? Você está dando dinheiro para o pastor? Né? Você uma crise dessa, tem sustentando o pastor da igreja? Isso para pegar leve, né, irmãos? Irmãos, e cá entre nós, vamos falar até mais baixinho. Será que eles têm razão? Considerando o contexto como um todo, olhando o meio gospel como um todo? Como assim, irmãos? Você liga a televisão agora de manhã, eu espero que você não ligue não, porque você esteja aqui, né? Mas quem não veio ligar a televisão agora, com certeza absoluta tem algum pastor de alguma denominação falando alguma coisa no rodapé da igreja, o Pix, tudo que você pensar que possibilita você enviar dinheiro, está passando ali. E nós temos, irmãos, várias histórias. Se a gente podia pedir para algum contar aqui, você vai ficar o dia inteiro contando história de picaretagem mesmo dentro das igrejas evangélicas. Então, irmãos, infelizmente,
há sim razão ou razões para que haja dúvidas com relação a o que está sendo feito com o dinheiro, nosso dinheirinho suado, né, que a gente entrega na igreja, uma sensação, alguma intenção de piedade, né? Então há razões para isso. Então esse é um extremo. Do outro lado, irmãos, nós temos talvez a nossa igreja que, temendo ser jogada no mesmo balaio das picaretas evangélicas que tem por aí, a gente para de falar sobre o assunto. Não fala disso lá não, senão vai achar que o pastor Cláudio chamou o Leandro lá para aumentar o salário dele, aumenta a arrecadação da igreja, traz alguém para falar sobre isso. O pastor Cláudio daqui a pouco chegará no conselho, irmão, aumentou a arrecadação e a palestra do Leandro fez efeito prático, agora aumenta o meu salário. Irmãos, nós não podemos cair nem no extremo e nem no outro. Cair no extremo de só falar de dinheiro, irmãos, eu já fui numa igreja, quando a gente era mais novo assim, né, Brasil? Nós somos de gerações aí no passado, a gente tinha muita igreja, de quase metade do culto era falando de arrecadação. E quase que, irmão, se tivesse a vontade de pegar no pescoço do cara para ele poder ir lá na frente e trazer o dinheiro, eu acho que isso tinha feito, né? De supervalorizar esse tema dentro da igreja. Esse é um extremo, irmãos, pecaminoso, diabólico, que tem acabado com as nossas igrejas. O outro extremo, irmãos, é a gente achar que isso não tem importância. É de você, às vezes, estar deixando de entregar o dízimo e a oferta, porque você está pegado nesse outro extremo de cá, e a gente não ter coragem de falar, você está em pecado. Você é membro da igreja, você é servo de Deus, e não está entregando o seu dízimo e oferta, meu irmão, você está em pecado. E, irmãos, eu fico com muita vontade para falar isso aqui, porque amanhã eu não saio aqui, né? Então, pastor Cláudio, eu vou chamar o Leandro, que aí eu fico mais à vontade para falar. Irmãos, nós vamos ver aqui, é pecado se você tem renda e não entrega o seu dízimo e oferta, seja qual for a sua justificativa. Por melhor que ela possa parecer, à luz da palavra de Deus, você está em pecado. Então, irmãos, nós não podemos cair nem no extremo e nem no outro. Essa é, talvez, irmãos, o contexto que fez com que documentos assim, você fala assim, não é possível que isso está chegando aqui. Eu fico imaginando, eu não estava nessa reunião, aliás, eu nunca participei da reunião do Supremo Conselho. Eu fico imaginando os irmãos lá, né, recebendo esses documentos, questionando o valor bíblico, né? Se há aprovação bíblica, diz que oferta é algo assim que você fala, é possível que o pessoal não está entendendo isso, né? Mas, por outro lado, quando você assenta e vê o nosso contexto brasileiro, irmãos, é aceitável sim. Tem de fato muito picareta ali, irmãos. Tem de fato gente realmente se aproveitando da simplicidade das pessoas. Pessoas às vezes assalariadas, ganham um salário mínimo, aposentados, ganham um salário mínimo, e a liderança da igreja, ou de algumas igrejas, quase que roubando o dinheiro dessas pessoas. Tem isso? Tem, irmãos. Mas o outro extremo, irmãos, é a gente achar que isso não tem importância, que isso não tem valor, que nós vamos parar de falar isso na igreja, e o que vão pensar de nós? Temos que falar, irmãos, à luz da palavra de Deus. Então esse documento vem trazer isso. Aí, irmãos, olha só, no meio desse contexto todo conturbado, nesse contexto desafiador, aí você que é piedoso, que lê a palavra de Deus todo dia, você vai lá ler, por exemplo, em 2 Coríntios 9, 7, Deus falando assim, Deus ama a quem dá com alegria. Mas fala, poxa, tem respaldo bíblico, tem incentivo da parte de Deus na Bíblia para que eu seja piedoso, para que eu seja fiel, para que os meus recursos ajudem outras pessoas. Então, irmãos, nós temos o desafio bíblico, sim, de sermos fiéis com aquilo que Deus tem nos dado. Eu li aqui esse texto que é muito conhecido, 2 Coríntios 9, 7, Deus ama quem dá com alegria. Eu gostaria de ler também Efésios 4, 28. Olha só, meus irmãos, Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Irmãos, uma das coisas que Deus dá o trabalho para você é acudir ao necessitado. Isso eu estou falando, irmãos, é aqui a palavra de Deus. Olha só, Deus ama quem dá com alegria, Deus incentiva que aquele que furte não furte mais nesse trabalho. Para quê? Para uma das coisas, não é a única, mas uma delas, é ajudar o necessitado. Então,
esse é um texto, mais um dos vários que nós temos aqui sobre a questão de como lidar com aquilo que Deus tem te dado. Outro texto, Provérbios 28, 27. Olha aí, seus irmãos, o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Irmãos, nós vou falar em semana que vem, mas vamos antecipar. Os irmãos sabem quantos versículos na Bíblia falam sobre dinheiro, trabalho, posses? Alguém tem uma ideia? Pode arriscar. Eu já fazia essa pergunta aqui a última vez que eu vim aqui. Quem sabe não pode responder. Alguém tem ideia? Pode chutar aí. 300? Quem dá mais? Não é leilão não, mas eu quero saber se vocês têm noção. Disseram aqui 300, vocês acham que é mais ou menos? Então fala aí, quanto? Vamos falar, irmãos? Quase metade. Metade de quê? Da Bíblia. Quase metade? Quase metade não sei se é. Mas quem mais? Fala o número aí, fala o número. Você acha que é metade? Quanto? 2.600. 2.600. Quem mais? Vamos parar aqui. Quanto? 1.000. Irmãos, 2.350 versículos. O senhor foi quase, hein? Todas as vezes que eu pergunto, o senhor faz a coisa que eu funciono. 2.350 versículos na Bíblia. Sabe quantos falam sobre fé? Mais ou menos, que é 2.350. 500. Nós temos na Bíblia 500 versículos que falam sobre fé e 2.350 que falam sobre trabalho, dinheiro, posse. Eu pergunto para os irmãos, isso é uma mera coincidência, irmãos? Não é não, irmãos? Que Deus, Criador meu, seu, conhece as nossas fraquezas, sabe da importância que esse assunto tem. Ele sabe, irmãos, que o dinheiro hoje destrói famílias, o dinheiro hoje destrói igrejas, o dinheiro hoje me destrói e te destrói. Não é à toa que ele deixou 2.350 versículos. É porque Deus tem interesse nisso e sabe que se a gente cochilar, a nossa vida vai virar um caos por causa desse maldito dinheiro. Maldito não, irmãos, bendito. Deus é quem nos dá, mas para ser tratado de forma bíblica. Então, irmãos, é dentro desse contexto que a nossa igreja entendeu a importância de escrever essa cartilha, chamada Carta Pastoral sobre Dízimos e Ofertas. Irmãos, vamos entrar um pouquinho agora nas diferenças entre dízimo e oferta. Olha só, infelizmente, eu falei para o padrinho, você não vai conseguir enxergar, mas é o seguinte, nós temos algumas semelhanças e algumas diferenças entre dízimo e oferta que é importante a gente entender à luz da Bíblia. Primeiro, as semelhanças. Tanto a oferta quanto o dízimo é uma expressão de generosidade. Quando você devolve o dízimo ou a oferta, você está lá, e essa deve ser a motivação verdadeira, você está sendo generoso. Você está entendendo que o que você tem não é seu. Deus que te dá e pede para que você retorne 10% disso quando você pensa no dízimo. Ou uma oferta quando você devolve. Então, ambos expressam generosidade. Outra semelhança. Quando você é fiel no dízimo e na oferta, isso significa uma rendição a Deus. Irmãos, é uma manifestação externa de que você reconhece que você não tem nada. Que Deus te dá o sustento, que Deus te dá tudo, inclusive a saúde, para que você possa trabalhar. E quando você é fiel no dízimo e oferta, é só uma manifestação externa de que você não só verbaliza que Deus é o seu Deus, mas você coloca em prática. Irmãos, aquele processo de você atravessar a igreja e entregar o seu dízimo e oferta aqui na frente, que normalmente acontece também na escola dominical, mas também no culto à noite, aquilo não é uma mera coincidência, irmãos. Aquilo não está na liturgia só porque a igreja tem que receber dinheiro, porque faz parte da adoração. Quando você, irmão, trazendo aqui de fato, depositando o seu envelope ou mandando um pix lá para a conta da igreja, eu espero que você use cada vez mais essa tecnologia, porque nós vivemos num país também inseguro. Eu vou falar baixo de novo, irmãos, eu sou
tesoureiro aqui de Itatiaia há vários anos. Eu já saí com 12 mil reais no bolso. Olha que risco. Então, um parágrafo aqui. Use cada vez mais, meu tesoureiro, divulgue, incentive cada vez mais a usar a tecnologia. Então, seja, meu irmão, você trazendo aqui, ou seja, você mandando o Pix lá direto, isso, irmãos, faz parte do culto. Vamos cantar uma música agora para entregar o dízimo e oferta. Aquilo ali, irmãos, não é assim, vamos dar uma pausa no culto aqui agora, e agora é a hora de entregar o dízimo e oferta. Não, irmãos, é uma rendição a Deus. É você entendendo que Deus me sustenta. E, irmãos, nós vivemos uma pandemia agora, né? Muita gente ainda vive consequências dela. Será, irmãos, que precisa de um momento mais traumático do que aquele para a gente concluir que se Deus fizer isso aqui, irmãos, não estou abrindo não, ó, só assim, ó. Nós não levantamos da cama, meu irmão. É Deus que nos sustenta. Não tem nada, absolutamente nada. Ah, mas eu tenho uma casa que eu moro, você não tem nada, meu irmão. Porque se Deus quiser mandar uma chuva, como mandou lá no Rio Grande do Sul, para em 2 minutos a sua casa ser levada pela água, é só ele querer, meu irmão. E nós vivemos, irmãos, como se nós não somos de alguma coisa. Não somos. E quando você entrega seu dízimo e oferta, meu irmão, nada mais é do que uma rendição. Isso também é uma semelhança entre a oferta e o dízimo. Outra semelhança, ambos fazem parte da adoração cristocêntrica. Além de você estar se rendendo a Deus, entregando e dizendo: Deus, eu sei que eu não sou nada, não tenho nada, tudo é teu. Você também está adorando de forma cristocêntrica. Quando você entrega o seu dízimo e oferta, meu irmão, você está verbalizando, está colocando, exteriorizando que de fato Cristo é o Deus da sua vida. Está claro isso, meus irmãos? Então, tanto o dízimo quanto a oferta são essas 3 semelhanças. E quais as diferenças? Primeiro, a diferença está na quantidade. Dízimo, irmãos, o próprio nome diz, é a 10ª parte. Se você ganha 1000, você, à luz da palavra de Deus, tem que devolver 100. Oferta pode variar. Você pode entregar uma oferta maior do que o seu próprio dízimo. Você pode entregar uma oferta, uma campanha, por exemplo, que a igreja vai para comprar banco novo, para comprar um data show, colocar uma tela de todo tamanho que até o brasileiro vai enxergar. Você pode participar da oferta. Isso é oferta. Varia então pela quantidade. Outra diferença é a regularidade. Dízimo, meu irmão, é toda vez que você receber, você vai entregar. Ou o seu salário lá, você quer CLT, se o seu patrão deixar de pagar um mês, você vai ficar com caráter de naturalidade? Não. Então, se você recebe todo mês, você precisa ser regular. O dízimo é mensal. Recebi, irmão, se puder, bateu lá, já canaliza. Já, isso aqui já vai para a igreja. A oferta pode variar. Tem mês que talvez você vai dar oferta, tem mês que talvez você não vai dar, tem mês que você vai dar mais oferta do que dízimo. Então, a regularidade é outra diferença. E a terceira diferença é o propósito. O dízimo, irmãos, é regular. Ele tem o propósito de sustentar a igreja. Esse banco que você está sentado, esse som que você está me ouvindo, a luz que está aqui permitindo que a gente usufrue disso aqui, o ventilador que está ali, irmão, isso é todo mês. Se não pagar CEMIG, semana que vem nós vamos ter que falar no cocó aqui, você enxergar ali meio que na dificuldade, né? Por isso que precisa ser regular. O pastor, irmãos, tem que receber todo mês. Você recebe, por que ele tem que receber? Então é regularidade. E, irmãozinho, Deus não precisa de você para sustentar a igreja, não. Ah, mas da igreja, do glória, se não for o meu dízimo. Irmãos, isso já passou. Isso é na época lá dos coronéis, do interior de Minas principalmente, que ficavam com a cara de pau de fumar na porta da igreja e de bater no peito e dizer: quem sustenta essa igreja sou eu. E eu acho que isso existe até hoje, né, irmãos? E Deus tem um lugar reservado especialmente para esses irmãos. Irmãos não, né? Para esses que se dizem crentes. Talvez, irmão, o senhor não é um coronel que fica fumando na porta da igreja, mas lá no seu íntimo você fala assim: coitado do pastor, se meu dízimo deixar de cair. Meu irmão, a igreja é de Deus. Ela não precisa de você, não precisa de mim, de ninguém. Aí você fala assim: por que você está aqui então falando sobre isso? O beneficiário, quem é beneficiado, irmãos, de ser fiel, não é Deus, não. Somos nós. Somos nós. Porque faz parte da adoração. Então você às vezes não entrega o seu dízimo dizendo assim: não vou entregar não, porque eu não confio no conselho da igreja. Vai para outra igreja, irmão. Mas não cai na besteira de te prejudicar espiritualmente
com justificativas, com o perdão da palavra, imbecis aos olhos do nosso soberano Deus. Com justificativas, irmãos, que não vão passar. Pode passar na nossa mente pecaminosa, mas aos olhos do Deus Santo, que sabe o que está passando na sua cabeça, antes de você até verbalizar, isso é brincar com a grandeza do nosso Deus. Então, irmãos, outra diferença é essa. É o propósito da oferta do dízimo. Nós temos lá a base bíblica em Levítico 27:30 e em Êxodo 36, 5 e 7. Irmãos, olha só a relação bíblica da contribuição financeira com a adoração. Irmãos, essa questão cultural com relação ao dinheiro é tão forte no nosso país, no mundo de uma forma geral, mas no nosso país ainda mais, que nós temos a tendência de achar que o nosso salário, que o nosso rendimento é nosso. E às vezes, irmãos, nós temos a ousadia de separar o nosso dinheiro, os nossos recursos, as nossas posses da vida espiritual. Uma coisa é aquilo ali, outra coisa é a minha vida espiritual. Irmãos, à luz da palavra de Deus, é tudo a mesma coisa. Há uma relação muito forte da questão financeira com a adoração. Olha só, no cenário religioso não tem a ver essencialmente com suprir necessidade. Contribuir reflete não apenas desprendimento, mas veneração, devoção e culto. Nós vamos citar 3 exemplos bíblicos. Nós não vamos ler o texto, porque são exemplos que você vai conhecer quando eu citar, de pessoas que entenderam que ofertar, que dizimar era parte da adoração, não é coisa separada. Se eu quero ser um verdadeiro adorador, uma das coisas que eu faço para adorar é reconhecer que tudo que eu acho que eu tenho, não tenho nada, tudo pertence a Deus. E aí eu adoro através das minhas, entre aspas, finanças, porque não é nada nosso, irmão. Seja pouco que aos olhos de Deus, ou aos nossos olhos, né? Mas eu ganho só um salário. Para o fulano é fácil, porque ele ganha muito mais. É claro, irmãos, que matematicamente falando, é muito mais fácil uma pessoa que ganha 10 salários mínimos ser fiel do que a que ganha um salário mínimo, um aspecto matemático. Mas no aspecto espiritual, irmãos, é a mesma coisa. Irmãos, semana que vem nós vamos ver que vida financeira harmoniosa não tem a ver com quanto que você ganha, tem a ver com o que você faz com o que você ganha. Olha a diferença. Irmãos, você deve conhecer alguém que tem um salário bacana, um salário que talvez a maioria das pessoas não tenha, e vive apertado. Ele ganha 1.000, passa a ganhar 2.000, continua apertado, passa a ganhar 4.000, continua apertado, dobra para 8, continua apertado, e fala assim: meu salário não resolve, e não consegue perceber que o problema não é o salário, não é o quanto que ele ganha, é ele. Então, irmãos, essa questão de você vincular a adoração à sua questão financeira não tem relação com quanto você ganha, tem relação com o que você faz com aquilo que Deus te dá. Olha só, o primeiro exemplo está lá em Gênesis 4. Lembra da oferta de Abel e a oferta de Caim? Quem lembra dessa história? Muito conhecida, desde criancinha, a gente está lá na igreja desde novo, ouve, né, essa história. Abel fez a sua oferta, Caim fez a sua oferta. Qual foi a diferença entre eles, irmãos? Pode falar. Ambos ofertaram. Qual foi a diferença? Um Deus se agradou, não foi? E o outro Deus não se agradou. Por quê? Porque Deus olhou e falou assim: poxa, isso aí não vale nada. Essa sua aí vale R$10. Essa aqui que é boa, vale 1.000. Foi isso? Não. Foi a forma como foi entregue. Então perceba. Vamos lá nos primórdios da história da Bíblia, na oferta de Caim e na oferta de Abel, que era algo já plantado ali por Deus, fazia parte da adoração. Deus se alegrou de um e não se alegrou de outro. O que essa história nos traz de aplicação, meus irmãos? Talvez você está entregando, todo mês o tesoureiro vê lá o seu nome e tal, não sei o quê. Mas será que a sua motivação, a compreensão do que você está fazendo está correta? Será que Deus está se agradando efetivamente? Irmãos, é muito mais do que entregar. A minha vinda aqui hoje para falar desse assunto não é para que você entregue mais ou menos, é para que você entregue do jeito que Deus agrada. Porque entregar como esses coronéis entregaram, para bater no peito e achar que quem sustenta a igreja é ele, Deus, irmãos, não está interessado nisso.
Deus não está interessado nisso. Por isso que nós estamos aqui estudando sobre esse tema. Outra história, Gênesis 14, 18 a 24, é aquela que Abraão, irmãos, entrega o dízimo de tudo a Melquisedeque, quando? Após resgatar seu sobrinho Ló das mãos do rei de Sodoma. Olha só que história espetacular, que muitas vezes passa despercebido o detalhe. Deus permitiu que Abraão fosse usado ali para poder resgatar Ló do rei de Sodoma, que era um rei muito cruel. Aí Deus permite, Ló é resgatado. O que Abraão faz imediatamente? Oferece uma oferta a Melquisedeque. A Melquisedeque, porque ele era o sacerdote naquela ocasião, mas a igreja, né? Era um sinal de gratidão. Ele foi abençoado, Deus ouviu a oração dele, resgatou o seu sobrinho Ló, e imediatamente ele entrega uma oferta, adoração. Olha o vínculo da questão financeira com a adoração. Outra história também, Gênesis 28 e 22, foi quando Jacó, o voto de Jacó de dar o dízimo de tudo que viesse a possuir em sua jornada. Se você, naquela oração que Jacó faz, né, uma das promessas que ele faz para Deus é que ele seria fiel no dízimo durante toda a sua jornada. Tudo aquilo que ele obtivesse, ele seria fiel. Então são 3 exemplos que demonstram a relação da adoração com a questão financeira. Tem mais, irmãos. Lá em Levítico 27, 30 a 34, agora nós vamos falar sobre o dízimo. Eu dou o dízimo de quê? Eu dou o dízimo para quem? E dou o dízimo, e onde que eu entrego o dízimo? Lá em Levítico 27, 30 a 34, naquele contexto, irmãos, a economia era agrícola, né? Não tinha dinheiro como nós temos hoje, não tinha menos PIX, né? Lá era tudo agrícola. Alguns produziam frutas, outros produziam hortaliças, alguns produziam animais, e eles entregavam tudo, percentual de tudo aquilo que eles produziam, era a renda deles. Então, de que é o dízimo? Daquilo que nós possuímos de renda. Naquele contexto de Levítico, era renda agrícola, tudo que era produzido, 10% era entregue à igreja. E dízimo para quem? Para o pastor Cláudio. Tadinho do pastor Cláudio se não for nosso dízimo, não, irmãos? É dízimo para a igreja. É dízimo para a igreja administrar aquilo que ela precisa administrar. Nós tivemos alguns exemplos aqui, a estrutura da igreja, também as compras do pastor, também, sem dúvida nenhuma. Mas não é para alguém, é para a obra de Cristo. E aí, meus irmãos, uma dica prática, né? Recentemente, já tem um tempinho, de um casal de amigos nossos, tem mesmo morreram, que estava numa igreja, nos ligou e falou assim: estou incomodado com o negócio, eu não sinto a vontade, eu não sinto confiança para entregar o dízimo na minha igreja. Seu irmão, o que você está fazendo então? Some daí. Irmãos, é igual casamento. Você não consegue confiar na sua esposa para vocês tratarem as suas finanças juntos, você vai confiar em quem? Aliás, vou estar assunto semana que vem, né? Estou adiantando aqui já. Irmãos, se você não tem confiança na sua igreja, na sua denominação, para cuidar do seu dinheirinho suado, que você está entregando aqui, entendendo que isso é bíblico, entregando às vezes de forma até adequada, você não pode ficar aqui. O mínimo, irmãos, o mínimo que a igreja precisa demonstrar é zelo pelos recursos que entram aqui nesse gasofilácio, irmãos. Se você não sente firmeza na sua igreja quanto a isso, você precisa rever até a sua continuidade na igreja. Mas o dízimo, irmãos, não é para outro lugar que não seja a igreja que você frequenta. Outra situação que nós ajudamos a conversar a respeito foi a pessoa não entregar o dízimo na igreja dela, mandar para outra. Irmãos, não está correto. Você vem aqui, você adora aqui, você usufrui da estrutura aqui, você até reclama se o ventilador não funcionar, mas na hora do dia você manda para outro lugar. Então, diz, irmãos, a luz da palavra de Deus é para a igreja, é para o rebanho, é para o aprisco que você frequenta. É igual você vem aqui no aprisco, você come a grama, estraga a cerca, né? Usufrui do aprisco, mas não colabora com nada. É estranho isso. A luz da palavra de Deus, nós não temos respaldo. E entrego, de onde eu entrego o dízimo? Já falamos, na casa de Deus, está lá em Deuteronômio 12, 1 a 14, 14 a 12. Irmãos, são muitos textos, se a gente for ler todos, a gente não consegue chegar até o final. Todos esses estão aqui, depois se quiser eu mando o material. Está filmando ali para você também gravar depois, né? Irmãos, em épocas de intensa idolatria, os israelitas entregavam seus dízimos a ídolos ou
a ídolos em cultos pagãos. Lembra, especialmente na época dos juízes, falava assim, não havia quem governava e o povo se perdia. Um dos problemas que era exteriorizados naquela crise espiritual que Israel vivenciou por vários momentos era a entrega de dízimo e oferta para um monte de coisa, menos para Deus efetivamente. Aí você fala assim, isso graças a Deus nós já vencemos. Será, irmãos? Será que quando você diz que não consegue entregar o seu dízimo e oferta, será que você não está idolatrando talvez o seu carro? Talvez a sua vestimenta? Você não abre mão de estar sempre com uma roupinha nova todo mês? Talvez você não esteja idolatrando os seus filhos? Talvez você teve uma educação ou uma situação financeira difícil lá na sua infância. Aí Deus te abençoou, você tem uma condição melhor, você pensa assim, eu não quero que meus filhos passem o que eu passei. E começa de repente a investir todo o seu recurso nos seus filhos. Irmãos, eu não estou dizendo que isso está errado. Isso passa a ser errado a partir do momento que você justifica a sua infidelidade ao Deus que te dá tudo, porque você está investindo no seu filho. Por mais nobre que possa parecer, meus irmãos, é uma idolatria. Irmãos, se tem um lugarzinho que a idolatria ela fica assim escancarada, é na questão financeira. Facilmente, irmãos, nós vemos irmãos que estão vivendo uma vida de idolatria porque estão tratando seus recursos de forma inadequada, comprando coisas que não precisavam comprar, sendo influenciados pela mídia extremamente capitalista, que toda hora está pipocando no seu celular um monte de oferta que na maioria das vezes você não precisava comprar. Irmãos, mais do que nunca a tecnologia está desfavorável nesse sentido, né? Outro dia eu sempre falo esse caso, estava com uma dor no pescoço lá, estava indo dormir, a dor no pescoço intensificou, mas falei com a Laura, assim, nossa, com dor no pescoço, irmão, no dia seguinte, no meu Instagram, um monte de trem de pescoço, qualquer coisa para colocar no pescoço, eu falei, gente, não sabia, o celular agora está escutando, tem nos infernos, só uma reclamaçãozinha do meu pescoço duro, e xixi, meu irmão, mas pipocou 3, 4, 5 coisas de remédio para pescoço, trem para colocar no pescoço, o pescoço ficar imobilizado, você sarar, e é assim, irmãos, que nós estamos vivendo mesmo. Então, o povo de Israel passou por vários momentos por idolatria, e toda vez que passava por um resgate, que passava por uma restauração, começava na questão de redirecionar a questão financeira. Irmãos, às vezes você está vivendo uma crise espiritual e não está percebendo que a origem dela pode ser não administrar adequadamente suas finanças. Irmãos, olha que coisa louca. Talvez você nunca ouviu isso, principalmente na igreja. Talvez a sua crise espiritual, a origem dela pode estar, não estou afirmando que esteja, mas à luz da palavra de Deus, diante de várias crises que o povo de Israel viveram, uma das coisas que imediatamente eles resolviam quando estavam sendo restaurados era redirecionar a questão dos recursos, a questão de redirecionar aquilo que eles estavam produzindo. Então, vários exemplos bíblicos, irmãos, e a gente está só aqui provocando para que você lembre. Muitas vezes a gente vê e sabe dessas histórias, mas não vincula isso a essa questão financeira. Então, olha só, assim suas transgressões diante do Senhor, em épocas de intensa idolatria, os israelitas entregavam seus dízimos aos ídolos em cultos pagãos. Aí você fala, isso eu não faço. Será? Fica aqui a provocação. Multiplicando assim suas transgressões diante do Senhor. Lá em Amós 4, versículos 4 e 5, nós temos um exemplo. O que era equivalente ao pecado de roubar a Deus, e o povo seria punido por fazê-lo. Aí tem aquele texto conhecido, né, de Malaquias 3, 6 a 12, que Deus pergunta através do profeta: o que tens me roubado? Aí o profeta responde: os dízimos e as ofertas. Então nós somos ladrões, irmãos, na luz da palavra de Deus, quando nós redirecionamos o nosso recurso para tudo quanto é possível, menos para aquele que realmente é dono do que nós temos. Meu irmão, se você está indo bem na sua vida profissional, é graça de Deus. Tudo vem dele. Inclusive, como eu já falei, a saúde para que você trabalhe. Toda reforma religiosa, meus irmãos, e despertamento espiritual do povo israelita sempre incluía uma restauração imediata da entrega dos dízimos e ofertas. Primeira coisa que acontecia quando ia haver uma reforma ou quando ia haver um despertamento espiritual era: olha, vocês estão entregando no lugar errado aqui, redireciona os dízimos e ofertas.
É aqui que vocês têm que entregar, é na casa de Deus. Nós temos exemplos lá, por exemplo, em 2 Crônicas 31, 10 e 11, e Neemias 13, 10 a 14. Se você ver esse texto, eram os homens de Deus sendo utilizados para despertar o povo de que precisava haver uma reforma espiritual, um despertamento espiritual, e que isso começava a, inclusive, ou primeiramente, na questão de onde que eles estavam entregando aquilo que Deus estava dando a eles. E no Novo Testamento, irmãos, isso aqui eu vou ler, porque isso aqui foi uma das grandes confusões que geraram dentro da nossa denominação, foi a argumentação de que dízimo era só lá no Antigo Testamento, e que no Novo agora não existia mais dízimo e oferta. Olha só, o Mateus 23, não precisa abrir não, irmão, deixa que eu abro aqui, senão eu abro aqui, você está abrindo ainda, você não presta atenção no principal que é o texto. Olha só. Mateus 23, versículo 23 fala assim, ó: ai de vós, Jesus falando, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Devias, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Depois, Lucas 11, 42. Lucas 11, 42. De novo Jesus falando: mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo do hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: ele não está condenando os fariseus por entregar o dízimo. Ele está condenando porque eles só entregavam o dízimo desassociado de a justiça e amor a Deus, muito semelhante aos coronéis lá no interior de Minas que eu acabei de mencionar. Entrega o dízimo e oferta, está ali, mas está desassociado da justiça. Mas ele não está condenando a entrega. Perceba a diferença? Tem muita gente que usa esse texto numa interpretação forçada para dizer que aqui Jesus estava condenando, quase que dizendo assim: não precisa mais entregar dízimo e oferta, isso é coisa do passado. Jesus não fala isso em momento nenhum. Ele fala: ó, vocês deviam continuar entregando o dízimo e oferta que vocês fazem, mas fazer essas coisas sem omitir aquelas. Quais aquelas? A justiça e o amor de Deus. Irmãos, olha só, espero que você concorde. Não é uma, se você for uma pessoa minimamente organizada, entregar 10% do que você recebe, irmãos, as minhas meninas lá de 15, 11 anos, se eu ensinar para elas, ó, qualquer dinheirinho que vocês entrarem aqui, você tem que fazer um pix lá, peguei agora, né? Faz um pix lá para a igreja. Às vezes não vai nem entender para que é aquilo. Meu pai mandou, eu vou fazer. É fácil, irmãos, é o mínimo que nós podemos fazer, é entregar. Mas se a motivação estiver equivocada, nós precisamos rever. Agora, dizer que Jesus está aqui condenando a entrega do dízimo, isso é forçar a interpretação. E lá na parábola de Lucas 18, 9 a 14, a parábola de Lucas 18, de 9 a 14, é a parábola do fariseu e do publicano. Lembra essa parábola? Não vou ler ela toda, mas o publicano estando de pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, seja propício a mim, pecador. E o outro, né, que era o fariseu, ele posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Está errado ele dar o dízimo de tudo quanto ele ganhava? Não. O que está errado aqui? É ele se auto-valorizar, se engrandecer, porque está fazendo algo, irmãos, que é o mínimo. Que é o mínimo. Irmãos, talvez nós estejamos, não como fariseu, batendo no peito e dizendo a todo mundo que nós estamos entregando dízimo e oferta, nós somos como alguns, mas lá no nosso nicho, talvez a gente está fazendo isso. Talvez a gente está achando assim, ó, pessoalmente, lá onde só o Espírito Santo de Deus vê, você talvez está achando que realmente você entrega o dízimo e oferta, você é melhor do que o outro irmão. Não é disso que Jesus está falando. Então Jesus está dizendo, e eu não volto a repetir, o nosso objetivo está aqui, irmãos, é para aumentar a arrecadação da igreja. Se Deus for servido, que seja.
aumentar, meu irmão, a sua fidelidade, é para aumentar a sua relação com Cristo. Aumentar a questão financeira, irmãos, é só uma consequência da fidelidade dos irmãos. Pastor, a igreja não vai ficar, vai passar qualquer tipo de dificuldade por causa da nossa infidelidade. Como eu falei, irmãos, quem se prejudica e não entendendo isso somos nós mesmos. A igreja de Cristo é Ele que sustentou, sustenta e vai continuar sustentando, com a nossa fidelidade ou não. Quem perde, irmãos, os benefícios da fidelidade somos nós. Irmãos, não estou dizendo de salvação. Salvação é graça. Lembra do ladrão na cruz? Vocês acham que o ladrão na cruz dizimou? Dizimou, pastor? Possível não é, claro que não, ele morreu. Se entra o ladrão na cruz aqui para entregar o dízimo oferta aqui, ia sair daí para essa janela aqui, ó. Não ia? Ele ia levar o gasofilaço. Ele ia levar o gasofilaço nas costas, porque ninguém ia deter. Irmãos, o ladrão na cruz ele foi salvo por graça. Jesus falou para ele assim: ó, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Jesus falou para ele assim: veja bem, vou te dar mais uns anos aqui, você desce da cruz aqui e vai lá, entrega o dízimo, né? Entrega lá, pastor Cláudio está sofrendo lá, vai lá e entrega. Não, irmãos, o dízimo não tem relação com salvação. O dízimo e a oferta tem relação com santificação. Quando nós não somos infiéis nesse sentido, irmãos, nós sofremos as consequências. É como se você tivesse assim, um banquete para você desfrutar, mas você está lá do lado de cá, mendigando, caçando lixo, vivendo uma vida espiritual medíocre. Irmãos, eu não estou falando aqui de doutrina da prosperidade também, não, tá? Semana que vem eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. A doutrina da prosperidade é diabólica, maligna, tem acabado com muita gente. Mas a gente também não dizer que se você não for fiel, Deus vai te sustentar, é também antibíblico. E quando eu falo em sustentar, irmãos, não falo para te dar o que você quer, para te dar o que você precisa. Irmãos, não tem coisa melhor de saber assim, meu Deus, que sustenta, não falta nada, tudo vem dele. Isso é viver uma vida que condiz com a palavra de Deus. Então, quem perde, irmãos, não compreendendo isso, definitivamente não é a igreja, muito menos Deus, somos nós mesmos. Vivemos uma vida muito medíocre, irmãos, sem que tem, gente ferida, tudo está ruim. Pode ser, irmãos, uma das razões seja a sua infidelidade com relação a dízimo e oferta. Vamos seguir, irmãos. Olha só algumas objeções que surgiram nesses documentos enviados à nossa igreja. Vou ler elas aqui, ó. Primeiro, ou seja, essas objeções não são argumentações que chegaram até o Supremo Conselho tentando justificar que o dízimo e oferta precisava ser revisto. A prática do dízimo foi instituída pela lei mosaica e, portanto, o cristão está desobrigado de observá-la. Essa foi a primeira. Segundo, Jesus condenou o dízimo entregue pelos fariseus. Não, irmãos, ele não condenou o dízimo entregue pelos fariseus. Ele condenou a forma como os fariseus estavam entregando e a forma como eles estavam se aproveitando do fato de serem dizimistas fiéis para ficar se enaltecendo diante dos outros. Isso é o erro. O dízimo e oferta, não. 3. A única referência sobre o dízimo nas epístolas é um comentário sobre o sistema levítico. Não, tem outros comentários também totalmente contrários a essa argumentação. 4. A contribuição estabelecida no Novo Testamento é voluntária e não proporcional. Também não é verdade. No Novo Testamento, Jesus também fala da importância do dízimo, como nós acabamos de ver, que era algo que precisava ser, sim, proporcional ao que você ganha. Essa argumentação aqui, irmãos, é dizer o seguinte, que o cálculo de 10% era coisa lá do Antigo Testamento. No Novo, agora, nessa argumentação antibíblica, é que qualquer percentual que você der está valendo. Inclusive, se você quiser dar 30%, é verdade, você pode até dar mais, mas não está desfazendo a questão do dízimo. O que se espera, irmãos, é que você, no mínimo, seja fiel em 10% à luz da palavra de Deus, daquilo que Deus tem te dado. E não que você pode dar qualquer coisa, porque essa regra de 10% ficou só no Novo Testamento e com a vida de Jesus isso mudou. Isso não é bíblico. Acabamos de ver no Novo Testamento Jesus valorizando que os fariseus entregavam dízimo e alertando que, vocês deviam fazer isso como vocês têm feito, mas também cumprir a justiça e o amor. Sim, não há referências da observância da entrega do dízimo entre os cristãos da igreja primitiva, mas esse texto também destrói essa argumentação. E sexta, exigir contribuições dos cristãos é legalismo e, portanto, inconsistente com a liberdade cristã. Exigir, irmãos, talvez seja assim realmente um excesso das igrejas.
A igreja não pode exigir, ela pode instruir e deve instruir. E eu acho que a nossa igreja caiu no extremo de nem instruir a gente estava. Exigir, irmão, a gente não exige nada de ninguém, não, a gente instrui. Se você vai fazer ou não, meu irmão, cabe a você. Mas depois não venha molar a igreja, a liderança da igreja, dizer: você nunca falar sobre isso. Ah, eu sou ignorante, coitadinho de mim. Então, exigir talvez seja um equívoco mesmo. Agora, instruir, Jesus instrui, e a Bíblia deixou só 2.350 versículos para nos ensinar o que a gente tem que fazer com aquilo que Ele tem nos dado. Aí, meus irmãos, agora, então, nós estamos quase finalizando já. Então, eu espero que, biblicamente falando, você tenha sanado a maior parte das suas dúvidas. Obviamente, não será uma hora de 50, uma hora, você vai resolver todas elas. Aqui a ideia é provocar. Quem sabe você vai ficar ainda com dúvidas, você vai esclarecer com o pastor, quem quer que seja, para que você não tenha nenhuma justificativa teológica que impeça você de ser fiel. Agora nós vamos olhar aqui, irmãos, para a nossa denominação. E se você então se sente desestimulado em entregar o dízimo e oferta, biblicamente você não tem dúvida, mas você fica desestimulado, você não sabe o que está fazendo com o seu dinheiro, de duas uma: ou você não tem vindo na reunião, na Assembleia Ordinária que tem todo mês que a igreja presta conta, ou você está realmente assim, alienado, não está interessado todo ano, não está interessado no que a nossa denominação tem feito. Eu vou dar alguns números aqui, que não são da minha cabeça, estão lá na tesouraria da nossa igreja, e aí eu queria te desafiar a fazer uma conta comigo. Vamos imaginar para a conta ficar fácil. Você ganha R$1.000. Se você for minimamente fiel, R$100 todo mês você coloca ou no gasofilácio dinheiro, espero que não seja dinheiro mais, você manda lá via Pix para a conta da igreja, R$100. Então fica com esse número na sua cabeça, R$100 é 10% do que Deus tem te dado, né? Aí esses R$100, se a nossa igreja do Glória, a igreja do Glória for fiel, eu espero que seja, ela tem que remeter 10% do dízimo e oferta que entra aqui, precisa ser remetido para o Supremo Concílio, que é o que a gente chama de dízimo dos dízimos, que também tem respaldo bíblico. Então presta atenção na conta: R$100 chegou aqui, R$10 desses 100, o conselho pega e faz um boleto, paga lá para cair lá na conta do Supremo Concílio, que é o concílio maior da nossa igreja. Agora olha só o que esse dinheiro é feito. Então R$10 seu está lá, seu dinheiro suado. O que faz com o dinheiro? Quer saber? 2%, irmãos, vai para o que a gente chama de força de integração, que são as confederações nacionais. Confederação de SAF, Confederação de Mocidade, Confederação de Homens. Vai fazer um evento, vai vir o presidente da mocidade aqui. Quem vai bancar a viagem dele? 2% do que arrecada, banca isso. Então, no seu dinheiro, R$2 vai ajudar as nossas sociedades internas a trabalhar. Desculpa, na verdade, R$10, 2% é 20 centavos. Né? 20 centavos do que você dá aqui ajuda. Aí você fala: nossa, mas só 20 centavos? Irmãos, nós somos em torno de 700 mil membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Dá para fazer um barulho grande com esse recurso. E aliás, tem feito, eu espero que você conclua isso aqui comigo. 2%, no caso do exemplo eu dei, mais 20 centavos, vai para a reserva técnica. Reserva técnica, irmãos, é o que nós todos deveríamos ter, que vamos falar semana que vem. É um dinheirinho que você deixa guardado para quando o seu carro estragar, que você estava esperando, você vai lá e pega e usa. Uma reserva técnica para qualquer imprevisto que tiver, a igreja tem essa gestão lá. 2%, mais 20 centavos, vai para educação secular e outras aplicações. A igreja investe em educação, a igreja tem algumas escolas que ela sustenta. 20 centavos dessa conta que nós fizemos ajuda a educar a gente do país inteiro. Você fala, pessoal? Inclusive, parte do custeio do seminário é promovido também por esse recurso aí, senão ficaria muito mais dispendioso para as igrejas e famílias pagarem. Bem lembrado, pastor. Então, o pastor está dizendo aqui, não sei se todo mundo ouviu, que além da educação secular de igreja, de escolas, secular no sentido de não ser um seminário, mas também o seminário, 20 centavos, parte do que sustenta o seminário, vem do nosso dízimo. Mais 5%, ou seja, nessa conta nossa, 50 centavos, vai para a ação social. Irmãos, sim, uma igreja nossa, como aconteceu lá em Rio Grande do Sul, né? Nós temos igrejas presbiterianas lá no Rio Grande do Sul. As igrejas foram gravemente comprometidas com aquela tragédia que teve lá. A igreja nossa, nossa denominação, olhou lá no caixa: opa, esse 5% aqui, ó, é para esse tipo de situação.
enviou recursos lá para ajudar aqueles irmãos a superar aquele momento. Você participou disso, meu irmão. Nessa conta que eu fiz aqui, ó, 50 centavos. Teve muita importância para aqueles irmãos que estavam lá sofrendo. 8%, que na nossa conta corresponde a 80 centavos, vai para um negócio que eu acho assim, de uma profundidade. Fundo de empréstimo, que é administrado pela Junta Patrimonial, Econômica e Financeira da IPD. Nossa igreja tem uma junta patrimonial que cuida desses 8%. Tem uma conta separada. Bateu o recurso lá, 8%, fica numa conta apartada para emprestar recursos para as nossas igrejas, para as nossas igrejas comprar imóvel, para a nossa igreja fazer templo, para a nossa igreja reformar a igreja. A igreja a nossa denominação empresta esse dinheiro sem cobrar juros. A única coisa que a igreja que pega o dinheiro emprestado paga é a correção monetária. Lembra, irmãos, que quando você tem um dinheiro parado, daqui a alguns anos, se você não fizer nada com ele, ele vai ser corroído pela inflação. Então tem os índices econômicos, né, que servem para que aquele dinheiro minimamente seja corrigido. A igreja empresta recurso, normalmente ela empresta, pode chegar até 5 anos para pagar, ela dá às vezes até 1 ano de carência para a igreja começar a pagar, para que a gente possa fazer nas igrejas, reformar nossa igreja, comprar terreno. Você colabora com 80 centavos, meu irmão, nessa conta que eu fiz. Se você quiser fazer a conta integral que realmente você tem enviado, mais ainda. Dinheiro para a nossa igreja, no nosso presbitério, o exemplo mais recente foi a igreja de Altalá. Ela comprou um terreno lá, esse fundo emprestou, acho que 250, 300 mil para a igreja lá. Só que precisa, irmãos, para usufruir disso? Ser fiel. Primeiro passo, não só isso. Aí sabe o que algumas igrejas de cara de pau fazem? Não remetem os 10%, mas na hora que precisa de dinheiro tem a ousadia de mandar uma carta lá na Junta Patrimonial e dizer: opa, sou eu aqui, vou citar um exemplo aqui, graças a Deus não é, do Glória. Aí a gente fala: Glória? Pai, Glória, tem uns 15 anos que eu não vejo aqui sua participação. Pois não, o que você está querendo? Eu fiquei sabendo lá de um grandão careca lá da minha igreja, falou que tem um dinheiro aí para a gente emprestar, sem juros. Estou querendo. Pai, irmão, mas você não colabora com isso? Pode não, meu irmão. Faz o seguinte, volta a ser fiel, daqui a pouco a gente conversa de novo. Está errado, irmãos? Está não, irmão. Está não. Isso está errado, irmãos, às vezes estamos nós, líderes da igreja, que ficam quase que exigindo da nossa comunidade, quase pegando pelo pescoço para dizimar, e nós mesmos não estamos sendo fiéis. Vamos ser fiéis, irmãos, e nós vamos sofrer até de empréstimo sem juros. Eu não paro por aqui, não, irmão. 9%, ou seja, na nossa conta, 90 centavos, vai para a administração da igreja. Irmãos, a igreja tem lá em Brasília uma sede, um escritório, tem lá um contador, tem lá toda uma equipe administrativa para zelar desses recursos. Isso custa recursos, isso custa dinheiro. Então, 90 centavos dá para bancar essa estrutura, bancar o salário do contador. Irmãos, a nossa igreja ela é tida como um exemplo de gestão de igreja, vamos dizer assim, né? A gente chama de gestão, fugiu o nome, gestão eclesiástica. É até um termo assim de administração. Tem muitas pessoas que estão se especializando em gestão eclesiástica, inclusive o contador do nosso presbitério, o presbítero Jefferson, lá da igreja de Nazaré, ele é especialista, contador especialista em contabilidade para a igreja. E a nossa igreja, irmãos, ela é tida como exemplo. As igrejas que são bem minimamente administradas, elas têm um balanço financeiro, prestam conta para o governo, como qualquer um de nós, né? E há, irmãos, uma tendência os irmãos sabem que as igrejas, elas têm, não só as evangélicas, as igrejas de uma forma geral, elas têm benefícios fiscais. E tem uma linha do governo que defende a ideia de retirar isso das igrejas, né? Da igreja passar a pagar tributo e tal, não sei o quê. Irmãos, a igreja está nas mãos de Deus. Se Deus permitir que isso ocorra, vai permitir, não vai mudar em nada na nossa realidade, não tem que preocupar com isso. Por outro lado, se isso acontecer, a nossa denominação é que está mais pronta para fazer o governo. Você quer me fiscalizar? Ok, eu já faço isso naturalmente. Está aqui meu balanço, está aqui a nossa igreja a nível nacional, tem o seu balanço também. Então, olha que bênção, isso é um privilégio. Mas não para, irmãos, por aí, nós não completamos 100% ainda. 18%, aí que seria no caso 1.080, aí na verdade, pastor, é essa linha que vai para o seminário. Deixa eu até corrigir então. Lá atrás, os 20 centavos, 2%, vai só para as escolas seculares.
O 1,80%, 18%, aí sim que vai para a educação religiosa, que não é só os seminários, mas é principalmente os seminários. A gente colabora lá em formar pastores. E agora, meus irmãos, não sei se você vai enxergar aí, mas tem muito se enxergar, não vai. Está de vermelho, tem uma luz piscando assim, ó. 54%, sabe para onde que vai, meu irmão? Missões e evangelização. Se você ganha R$1.000, entrega 100 aqui, a igreja manda 10 do seu dinheiro lá para o seu negócio. R$5,40 está sustentando missões em lugar que você nem tem ideia. Em lugar que a gente não pode nem falar que tem missionário lá, porque se souber ele vai morrer. E o seu dinheiro, irmão, está abençoando esse irmãozinho lá, que foi chamado por Deus para estar num lugar, para comer coisa que ele nem imagina, para poder se camuflar lá, porque se souber é morto no dia seguinte. O dízimo e oferta que você traz está colaborando com isso, meu irmão. 54% que entra no caixa lá da nossa igreja vai para sustentar esse missionário. Aqui eu não estou vendo, não sei se tem em outro lugar. Normalmente nas igrejas tem um quadro que se envia, um monte de foto de missionário, né? Um monte de foto, nós temos uns bonitos, uns feios. Olha lá atrás? Ah, vai lá, ó. É, vai lá? Tá. Irmão, R$5,40, 54%, 5,40 desse tempo que eu dei, está ajudando cada uma daquelas fotinhas ali, meu irmão. Então, quando alguém falar com você, a igreja presbiteriana não investe em missões, você vai falar assim, meu irmão, você não conhece nada da nossa igreja. 54% que entra lá sustenta missionário para que a palavra de Deus seja levada, meu irmão. E você vai ficar fora desse privilégio, meu irmão? Os missionários lá, meu irmão, vão ser sustentados, não é por mim, por você, é por Deus. Agora, o meio que Deus criou é também, irmãos, através de nós. Para encerrar, irmãos, esse assunto requer dedicação, paciência, estudo, não pela dificuldade de encontrar subsídios sobre o tema, pois é amplamente encontrado nas Escrituras. Falei que nós temos 2.350 versículos, mas pela dificuldade em aplicar o princípio bíblico ao coração humano, que precisa lutar contra a idolatria do coração, que tem a gana por servir as riquezas como se fosse o seu Senhor. Está lá em Mateus 6,24, que diz: o dinheiro é a raiz de todos os males. É isso que diz lá? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Irmãos, oxalá todos que estão aqui tivessem dinheiro sobrando. A arrecadação dessa igreja fosse assim, recorde, desde que não amássemos, não amemos o dinheiro. O problema não é o dinheiro, irmãos. O problema é o amor ao dinheiro. O problema é o pecado que tenazmente nos assedia e que faz nos achar poderosos quando você tem dinheiro, né? Porque o dinheiro domina, meus irmãos, o mundo. É talvez a maior estratégia do diabo para destruir famílias, destruir nações, irmãos. Qual a razão de guerra? Qual a razão das guerras? É para conquistar o território. Para que conquistar o território? Duvido que estão brigando lá pelo deserto, não tem nada. Se tiver um negócio de petróleo lá, o que está por trás, irmãos, das guerras? Nada mais é de que o desejo de ter mais dinheiro, de uma nação ter mais dinheiro do que a outra. Olha, irmãos, o poder desse negócio, o poder destruidor desse negócio. Então o problema, vamos dizer, é o amor ao dinheiro. Olha só uma frase de Lutero: 3 conversões são necessárias: a conversão do coração, da mente e da bolsa. Na época dele era bolsa, né? Nós podemos trazer aqui para o bolso. Nossos bolsos precisam ser convertidos, meus irmãos. Olha só, o senhor está dizendo, era Lutero. Aí vem um menininho bonito dizendo o seguinte: ó, tudo vem de Deus, 90% fica comigo, 10% eu devolvo. E tem gente grande que não consegue entender. Tudo vem dele, eu só devolvo 10%. Irmãos, alguma dúvida, algum comentário, alguma violenta objeção? Essa é a hora oportuna. Se não, irmãos, como eu falei no início, algumas pessoas não tinham chegado ainda. Se Deus permitir, semana que vem nós estaremos aqui de novo. Hoje a abordagem, eu espero que a gente tenha cumprido esse objetivo, foi de, à luz da palavra de Deus, a gente sanar algumas dúvidas que estavam prevalecendo no nosso meio, de mostrar como a nossa igreja cuida do recurso. E semana que vem é um olhar um pouco mais ampliado com o seguinte tema: uma vida financeira harmoniosa. A palavra de Deus tem 2.350 versículos para que você saiba gerir melhor aquilo que Deus tem te dado. Semana que vem a gente quer, de uma forma panorâmica, dar uma geral sobre isso.
E qual que é o intuito final das duas aulas, irmãos? É que você se sinta desafiado a ser fiel. Para benefício da igreja? Sim, irmãos, benefício inevitável. Mas acima de tudo, irmãos, um benefício para você, para sua família, para resolver os seus problemas financeiros? Não necessariamente, mas que você tenha a convicção de que Deus é o nosso sustentador e, como ele disse, irmãos, não há de nos faltar nada, Ele vai nos suprir tudo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Se Deus for servido, semana que vem estaremos juntos aí. Espero que você volte, né? Você não gostou muito bem? Vou não. Espero que você volte, chame quem não veio, para que a gente possa um pouquinho mais aprender da palavra de Deus. Muito obrigado, irmãos.